Um drama que toda artesã que trabalha com feltro tecido tem é o que fazer com aqueles retalhos de feltro ou tecido que a gente fica com dó de jogar fora, porque um dia a gente pode precisar para alguma coisa. Então hoje eu vou dar algumas dicas de como organizar os seus retalhos de feltro ou tecido e como que eu faço aqui no meu ateliê. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timarte, e toda artesã que se preze e que pelo menos trabalhe com feltro sempre vai ter ou uma caixinha, ou um saquinho, ou uma sacolinha que tenha muitos retalhos de feltro, porque a gente fica com dó de jogar fora. A gente olha para aquele pedacinho e pensa que um dia a gente vai usar para alguma coisa, um dia vai ter aquele moldezinho perfeito para usar naquele pedacinho. Ou seja, a gente fica com dó, porque a gente olha para aquele pedacinho e pensa, um dia eu vou usar para alguma coisa. Eu já ensinei como fazer clipes em formato de lacinho para aproveitar os seus retalhos de feltro e dar como brinde para os seus clientes ou então para vender mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do passo a passo desse clipes de lacinho e aí você dá uma conferida. É uma maneira também de não ficar acumulando muitos retalhos, porque só dessa de ficar falando, não vou jogar fora porque um dia eu posso usar, então vamos usar, não é mesmo? Vou trazer depois algumas outras ideias de como usar os retalhos de feltro, mas hoje o assunto é como organizar. Aqui no ateliê eu tenho um gaveteiro que fica do lado da minha mesa, que eu gosto de ter os pedaços menores de feltro. Aqui atrás no armário são os pedaços maiores, eles têm aproximadamente 1 metro, meio metro, esses aqui um pouquinho mais. Inclusive eu ensinei 6 maneiras de dobrar o feltro para deixar eles assim arrumadinhos. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição caso você ainda não tenha assistido. E eu gosto de pegar alguns pedaços menores e deixar sempre à mão. Então ele fica do lado da minha mesa, ali no gaveteiro. Vou mostrar qual a situação dessa gaveta atualmente. Essa daqui é a minha mesa de trabalho, que eu já estou começando a organizar aqui alguns retalhos. E aqui, ó, fica o gaveteiro, onde eu deixo um pedaço de cada cor de feltro para quando eu estiver trabalhando aqui, fique mais fácil de eu pegar as cores que eu preciso. Aqui na última gaveta eu tenho todos os retalhinhos de manta, que tem manta acrílica, manta pack. Aqui eu tenho restinhos de cartolina, papel cartão, embalagens que eu uso para fazer base de guirlanda. Aqui embaixo são papelões mais grossinhos. Então eu deixo assim, ó, organizados em saquinhos, porque às vezes eu preciso só de um pedacinho de manta, então eu já venho aqui, ela tá bem aqui do lado da minha mesa. Às vezes eu preciso só de um pedacinho de papelão, também já tá aqui. Aqui nesse outro saquinho são pedacinhos de EVA e aqui de papel canson, para quando eu precisar fazer algum teste de molde, eu já tenho tudo aqui nessa gaveta, que é a última. Essa caixinha aqui, eu tenho as minhas fitas, ó, minhas fitas de cetim, elas estão aqui, um dia eu arrumo. Na segunda gaveta, eu tenho o quê? Eu tenho essa caixa aqui, que são de rendas, cordas, cordões elásticos. Então fica bem aqui à mão. Eu sempre deixo uma etiqueta para saber o que eu tenho dentro da caixa. Aqui nesse saquinho, eu tenho retalhos de feltro estampado. Aqui são pedaços de feltro impermeabilizado, que ele fica assim, ó, mais durinho, tá vendo? Eu já ensinei como faz para impermeabilizar feltro aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Esses pedaços maiores eu comprei quando eu morava lá em Portugal, ele já vem todo durinho assim, ele é todo durinho, sabe? Ele não é tão maleável quanto o feltro que a gente compra aqui no Brasil. Então eu deixo ele aqui separadinho, e esses pedacinhos menores eu impermeabilizei com termolina. Então eu sempre deixo alguns pedacinhos para quando eu precisar. Por exemplo, esse vinho eu sempre uso para fazer boquinhas dos meus bonecos. E quando o feltro tá assim mais durinho, fica bem mais fácil de cortar. E aqui eu também vou colocar os retalhos de feltros menores, que eu já estou organizando ali em cima da mesa. E aqui na primeira gaveta eu tenho os pedaços de feltro em tamanhos maiores, para quando eu precisar fazer alguma roupinha, eu tenho todas as cores de feltro aqui à mão. Só que tá uma pequena bagunça por enquanto, e eu vou mostrar como eu vou organizar essa parte agora.
Além daqueles pedaços médios de feltro que eu tenho na parte superior da gaveta, que me ajudam a fazer cabelinhos, roupas, etc. Eu também tenho esses que são bem pequenininhos, que são bem de rebarbinhas, porque as peças que eu faço apostila, os pockets, pelo menos os de 10 centímetros, tem umas peças que são bem pequenas. E dá para utilizar esses retalhos de feltro nessas peças pequenininhas. Por exemplo, esse porquinho fofinho. Olha o tamanho desse braço. Então, para fazer bracinhos, principalmente de bichinhos, ó, essa parte da orelhinha, o focinho, dá para usar esses pedacinhos menores de feltro, tá vendo? Dá perfeitamente para usar. Então eu acabo guardando esses pedaços bem miudinhos. Se aí no seu ateliê você não costuma fazer peças pequenas, como chaveiros, lembrancinhas, esses pedaços aqui pequenininhos talvez não seja interessante para você ficar guardando. Às vezes é melhor desapegar mesmo. Eu sempre consigo utilizar esses retalhinhos por conta do tamanho dos pockets que a gente faz nas nossas apostilas. Dito isso, vamos falar sobre dicas de como guardar os retalhos. São ideias, sugestões que eu vou dar aqui para vocês. E aí, conforme for o seu espaço, conforme as peças que você confecciona, você escolhe o que for melhor para você, ok? A primeira dica é você separar os retalhos por cores, porque assim você tem uma noção de quais cores você tem disponíveis de retalhos para serem utilizadas. E você não precisa necessariamente separar tudo que é branco, tudo que é amarelo, tudo no mesmo tom. Aqui eu faço alguns montinhos. Por exemplo, o feltro marrom, eu faço montinhos de marrom. Então tem marrom claro, tem marrom mais escuro, tem marrom caramelo. Então não tem problema, tá? Tem inclusive pedaços de fita crepe. Faz parte. Por quê? Porque peças muito pequenininhas eu gosto de cortar os moldes usando a fita crepe, que eu também já ensinei aqui no canal, lá no passo a passo do Clips, que o link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá dar uma olhadinha que eu já ensinei como é que faz. Então eu vou separando os montinhos assim, por cores. Geralmente o branco eu sempre deixo ele separado, sozinho, para ele não ficar sujo, porque o feltro solta uns fiapinhos e aí dá a sensação de estar sujo. Cores que você pode mesclar para, se você tiver pouca quantidade, por exemplo, amarelo ouro, tem um creme, tem o amarelo canário, amarelo cítrico, eu nunca lembro das cores direito. Tem um begezinho, então são cores que combinam entre si e podem ficar no mesmo montinho, tá bom? A dica número 2 é você separar os seus retalhos por tamanhos. Não precisa ser necessariamente aqueles tamanhos todos bonitinhos, certinhos, tá? Por exemplo, aqui nesse monte eu tenho retalhos que são bem pequenos, porque eu uso esses retalhos bem pequenos, tá? Se você não usa, é melhor você descartar, porque senão você vai ficar com muito retalho. Eu tenho esses que são menorzinhos, e eu tenho esses retalhos que são um pouquinho maiores, ó. Certo? E eu também tenho retalhos que já são maiores. Esses que já são bem maiores, é interessante você separar. Então, você pode fazer, por exemplo, 2 montinhos. Um com retalhos menores, que são esses bem pequenininhos, e outro com retalhos maiores. Aqui eu separei por tamanho e por cor. Aqui tem amarelos e um laranja fluorescente. Aqui tem vermelhos, ocres e laranja. Também separei por tamanho. Ali tem os cinzas e eu ainda preciso separar essa parte daqui junto com o azul, o marrom e o preto. A terceira dica é você separar esses retalhos em saquinhos. Por quê? Se você deixar eles todos misturados, eles vão acabar sujando por conta daquilo que eu falei, que o feltro solta uns pelinhos e acaba sujando. Então o ideal é que você guarde eles em saquinhos, da mesma maneira que eu fiz aqui com o feltro estampado. Se você vai separar os seus retalhos por cores, o ideal é que você coloque cada cor em um saquinho. Fica muito mais fácil de achar na hora que você for cortar os seus moldes. Aqui eu separei os retalhos que eu tinha na gaveta, por tamanho e por cor também.
Então agora, esses menores eu vou colocar ali nos saquinhos correspondentes e os maiores vão para a primeira gaveta. Sem o saquinho mesmo, porque como eu utilizo muito eles, eu não preciso ficar colocando em saquinhos, a não ser o branco, porque ele suja muito fácil. Aqui os meus retalhos já estão todos nos seus respectivos saquinhos e vão para dentro da gaveta. Esses são aqueles menorzinhos, tá? Os maiores ficaram assim. Já estão aqui organizados, ó, cada um no seu montinho. E agora aqueles menores vão para a gaveta de baixo. Aqui os retalhos menores ficam na gaveta de baixo, junto com os retalhos dos estampados. A dica número 4 é você refilar os seus retalhos. O que isso significa? Às vezes alguns retalhos ficam com algumas pontinhas, tá vendo? Às vezes com pontas maiores, que você vai acabar não usando. Então o que você pode fazer é cortar essas pontinhas fora com uma tesoura, descarta essas aparas e guarda os seus retalhos mais certinhos. Fica mais fácil de você organizar eles depois em saquinhos ou caixas, da maneira que você preferir. Por exemplo, essa parte. Eu consigo fazer, por exemplo, um bracinho, mas nessa parte aqui eu já não consigo. Eu posso guardar o retalho dessa forma, como eu posso aqui, ó, refilar as partes que eu sei que eu vou usar. Aqui eu sei que eu consigo fazer um bracinho. E aqui também. Então essas duas partes posso guardar porque eu sei que eu vou conseguir usar para cortar bracinhos. E essas outras menorzinhas eu jogo fora, já dispenso essas aparas. A quinta dica é separar os retalhos lisos dos estampados. Porque assim fica muito mais fácil de achar, obviamente, né? Deixa um saquinho só para os estampados. Se você quiser separar por cores de estampa, também fica bem bacana, dependendo da quantidade que você tem de feltro. E sempre separa os lisos. Eu, aqui no meu ateliê, uso muito mais o feltro liso do que o estampado. Então, por isso que eu coloquei todo o estampado dentro de um saquinho só. E o feltro liso, os retalhinhos, eu vou colocar cada montinho de cor em um saquinho diferente. Você pode pegar os pedaços maiores de retalhos e fazer rolinhos com eles. Fica bem bonitinho também. Você dobra ele no meio, tenta fazer ali um tamanho razoável que dê para você enrolar e prenda com um alfinete para ele não soltar. Ele ficará dessa forma e assim você pode, por exemplo, guardá-lo dentro de caixas, vários rolinhos de retalho. E eles ficam bem bonitinhos, eu não tenho nenhuma caixa aqui pra mostrar, mas fica bem bonitinho. Você pode pegar esses retalhos que são um pouco maiores e guardar junto com o restante do feltro mesmo, aquele que é maior, que você guarda no seu armário ou alguma gaveta. Se você usar o seu feltro dobradinho do jeito que eu ensinei no vídeo anterior, basta você pegar esse retalho maiorzinho e colocar no meio do feltro que vai estar no seu armário. Volte a colocar no montinho e pronto. Assim, quando você precisar de uma cor, por exemplo, o branco, você pega todo o montinho e dentro do feltro maior, que está dobradinho, vai estar os seus retalhos maiores. Então, de acordo com o seu molde, você decide qual tamanho de feltro que você vai usar, um pedaço maior ou um retalhinho. É até interessante porque você não precisa ficar caçando a cor que você precisa no meio dos retalhos. Assim fica tudo no mesmo montinho. Guardar os saquinhos de retalho dentro de caixas ou gaveteiros, como eu faço aqui no meu ateliê. Assim fica sempre à mão, no caso do gaveteiro. No caso das caixas, não esqueça de colocar uma etiqueta do lado de fora para você saber quais são os retalhos que tem lá dentro.
Por exemplo, se forem caixas pequenas, você pode separar os retalhos por cores. Se forem caixas grandes, é só você escrever na etiqueta se são feltros lisos ou estampados. Assim você não vai precisar ficar toda hora abrindo caixa para descobrir o que tem dentro delas. Você também pode guardar os retalhos em caixas transparentes, porque assim você consegue visualizar o que tem lá dentro. No caso dos rolinhos, fica muito bonitinho em caixas transparentes. Eu acho que fica bonitinho. O gaveteiro já é interessante porque você esconde toda a bagunça lá dentro. É só você fechar a gaveta e ó, já era. E é isso. Me conta aqui nos comentários qual dica você mais gostou, qual que você já utiliza aí no seu espaço e qual você pretende aderir. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhar e também de se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo que você pode se inscrever e tem um sininho que, se você ativar, vai sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Estou tentando colocar vídeo toda segunda, então fica de olho. A gente se vê no próximo. Beijo e... Uau! Sim, é uma cama de pãozinho, é um pãozinho de forma. E sim, ela me arranhou muito hoje. Ela é fofa, mas às vezes também é uma brabeza. Parece a dona.